Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo do nosso discipulado online que nós estamos aí já fazendo há alguns meses. Eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida, você que tem acompanhado, você que tem sido fiel aí comigo ao longo de cada estudo, ao longo desse tempo já, desses meses, bem dizer, que nós já estamos aqui estudando a palavra de Deus, aprendendo coisas a respeito de Deus. Em especial, nesta volta, depois de um tempo parado, nós voltamos aí com o discipulado para aumentarmos nosso nível de maturidade, para crescermos mais em Deus e andarmos um caminho mais elevado. E por isso estamos estudando o livro de Tiago, que é um livro maravilhoso, que realmente fundamenta a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nos leva a entender coisas mais valiosas e que exigem de nós um amadurecimento maior para continuarmos fiéis ao Senhor. Amém? Então, louvo a Deus pela sua vida, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, por estar curtindo, compartilhando, comentando, ajudando realmente para que esse discipulado alcance mais pessoas. De imediato já quero estar lendo com você o livro de Tiago, o estudo de hoje do livro de Tiago, que está ainda no capítulo 1, nós ainda estamos lá, então espero que você esteja com a sua Bíblia aí, não esqueça o caderno, a caneta na mão para estar anotando, para estar ali realmente separando aquilo que você entende como sendo importante para você, para que você possa reler depois e não esquecer mais, Sempre vai estar ali guardadinho, amém? Então, Tiago, capítulo 1, hoje nós vamos ler o versículo 12 até o 15, é o que nós vamos estudar no dia de hoje, certo? Então, o versículo 12 de Tiago, capítulo 1, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém? Esses são os versículos que a gente vai se aprofundar mais. É um texto muito importante e relevante para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada na fé. Certo? Primeira coisa, então, que eu quero estar dividindo com você do estudo que já estive fazendo desse texto. Em primeiro lugar, se estudarmos o texto apenas na linguagem internacional, que é essa que eu acabei de ler para você, nós podemos perder a ligação que existe do versículo 12 com o resto do texto. Porém, nas versões Almeida Corrigida e Fiel ao texto original e a Transformadora, encontramos a palavra tentação já no versículo 12. Olha que interessante. Quer ver? Tiago 1,12, na versão Almeida Corrigida e Fiel ao texto original, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Já na versão Transformadora, uma versão mais atual, Tiago 1,12 diz assim: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, o que eu aprendo aqui? Por que isso é tão importante? Porque nós podemos achar que este versículo é continuidade do 2. Porém, o assunto principal aqui é a tentação. Lá no versículo 2, lembra? Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Certo? O segundo versículo de Tiago, capítulo 1, fala a respeito de provações. Porém, agora o texto está falando de tentação. E é isso que nós precisamos entender aqui. Agora o assunto principal aqui não é provação, conforme nós já estudamos lá no primeiro estudo aqui do livro de Tiago, nosso discipulado. Agora a questão aqui é a tentação, certo? Então, em primeiro lugar, precisamos aprender e saber que existe uma consequência garantida para quem suportar, vencer ou superar as provações e tentações diárias da vida. E qual é a consequência? Tal pessoa receberá a coroa da vida em resposta ao amor que ela provou ter a Deus quando não cedeu ao seu próprio coração. Toda vez que eu e você mantivermos nosso caminho fiel ao Senhor, as nossas atitudes agradáveis a Deus, que a gente conseguir firmar nossos pés na presença de Deus e não nos deixarmos levar pelas tentações que sobrevêm contra nossas vidas todos os dias, às vezes em cada momento, nós vamos garantindo uma consequência. E a consequência, então, é sempre será uma coroa de vida.
uma coroa de vida lá na eternidade, amém? Então cada tentação que você vence, cada vez que você diz não àquilo que o diabo oferece para você, ou aquilo que a sua própria carne está desejando, que é contrário à presença e à palavra de Deus, cada vez que você vence isso, você está garantindo uma consequência boa, você está garantindo uma coroa de vida para você, amém? Agora eu pergunto, mas como assim ao seu próprio coração? Né? Porque assim, o que eu disse antes, tal pessoa receberá a coroa da vida em resposta ao amor que ela provou ter a Deus quando não cedeu ao seu próprio coração. Aí você pode perguntar, mas pastor, como assim ao seu próprio coração, o meu próprio coração? Que papo é esse? Não é Deus ou o diabo que causa as tentações, provações que enfrentamos todos os dias? A gente talvez esteja na nossa mente já gravado isso, né? Que as tentações que nós passamos é culpa sempre do diabo, é sempre o inimigo que está se levantando, é sempre, sabe, ele que está planejando essas coisas contra nós. Muitas vezes nós pensamos a respeito disso, nós culpamos sempre o diabo, né? A culpa é do sem vergonha lá, do chifrudo, do capeta, a culpa é dele e nunca é de qualquer outra coisa a não ser dele. Porém não é assim que funciona. Os versículos que seguem o texto nos deixam bem claro, como nós vemos aqui, qual é a fonte das nossas tentações. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O versículo 14 está nos esclarecendo da onde que vem a tentação, queridos. Então, eu quero dizer para você, a verdade é que somos tentados pela maldade que ainda existe em nosso interior, a qual ainda não tratamos pelo poder da palavra, da confissão e do arrependimento. A tentação é realmente, queridos, entenda isso, a tentação não é gerada pelo diabo, não é fruto de Satanás. A tentação, ela é fruto da nossa própria maldade não tratada por Deus em nosso interior. A tentação, ela nasce naquilo que há em nós, que nós não permitimos ainda que Deus viesse trabalhar, que Deus viesse moldar, aquilo que nós não nos arrependemos ainda, aquilo que nós não nos humilhamos diante do Senhor. É nesse lugar, nessa área que a carne começa a prevalecer. E então as tentações são geradas, porque o inimigo, o que ele faz? Ele não gera tentação, ele apenas aproveita daquilo que há de ruim em nós, para que então ele possa nos vencer de alguma forma. Mas a tentação nasce dentro de nós, no nosso interior, em circunstâncias, em coisas que não foram tratadas ainda pela palavra de Deus. Amém, queridos? Importa também analisarmos o texto acima, que nós vemos antes, que faz uma analogia com o processo da gravidez. Amém? Olha só, cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, versículo 15, tendo concebido, dá à luz o pecado, né? Processo de gestação. Ó. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, o que eu entendo aqui, queridos? Podemos entender com isso que esse processo de ser tentado e pecar não é de uma hora para outra. Porém, assim como a gravidez até a concepção, existe um tempo. Ou seja, ninguém que serve a Cristo verdadeiramente sai pecando toda hora. A tentação e a provação acontecem com aqueles que amam a Deus, certo? Nós vimos aqui. Ou que estão buscando chegar neste lugar de amor a Deus. Quem peca toda hora não se encaixa neste texto, pois nem filho de Deus pode ser. Quem peca toda hora, constantemente, inconsequentemente, é uma pessoa que não pode ser chamada de filho de Deus, filha de Deus, amém? Porque essa pessoa está realmente entregue ao pecado. Porém, aqueles que amam a Deus estão lutando veemente contra as coisas que não agradam ao Senhor. Estes são filhos de Deus. Então, por isso que o pecado na vida dessas pessoas não é contínuo. Não é algo que é em todo momento, mas é um acidente, é um momento aqui e outro ali. E geralmente são fruto de áreas que nós não tratamos. Amém? Então, assim como a gestação, queridos, a tentação ela é um processo. Você não sai sendo tentado o tempo todo. Existe um processo. Existe um tempo para que essa tentação vai sendo gerada, vai sendo manifesta na sua vida. Até que você perceba o que está acontecendo. Então, aqueles que amam a Deus não saem pecando o tempo todo. Como eu li para você aqui, né? O processo de ser tentado e pecar não é de uma hora para outra, queridos. Até você pecar, existe um processo. Então, a tentação é o processo da gestação e o pecado é o nascimento daquilo que você gera durante a tentação, ou seja, a gravidez, que nós estamos fazendo essa analogia aqui. Amém?
Então a gravidez nasce uma criança, da tentação nasce o pecado. E assim como a gestação, a tentação também é um processo e também leva um tempo até que ela se torne pecado. Você entende isso? Você não sai pecando o tempo todo, em todos os momentos, se você ama Deus. Mas se você continuar permitindo ser tentado por coisas na sua vida que você já está entendendo que não agrada a Deus, porém não se arrepende, não busca tratamento, não busca o Senhor, isso uma hora ou outra se tornará um pecado na sua vida. Amém, queridos? Entenda isso. Então, já quem busca uma vida santa, reta, que agrade a Deus, precisa saber que o quanto mais e o quanto antes tratar as áreas de maior vulnerabilidade em seu interior, mais vitorioso será na hora em que a tentação ou provação vier a tentar seduzi-lo. Porque ainda que a fonte não seja o diabo, como nós falamos aqui, ele conhece nossas fraquezas. Sim, ele conhece. E como em toda e qualquer batalha que nós enfrentamos, são as fraquezas, né? Ou que nós conhecemos como que aconteceram, são as fraquezas do inimigo que usamos para vencê-lo. E é lá que o diabo irá atuar. Certo? Então, entenda isso. Quem busca uma vida santa, uma vida regrada em Deus, uma vida de constância na presença do Senhor, de busca, de devocional, uma pessoa que quer realmente agradar a Deus, que é o que eu espero que você esteja desejando, que você esteja buscando, e por isso você está assistindo esses vídeos, por isso você está estudando, para aprender mais, para crescer mais em Deus. Então, saiba disso, queridos. Quanto mais você buscar a Deus, mais algumas áreas vão se tornar mais aparentes na sua vida por causa da permissão de Deus, mas não para que você se culpe e se torne um pecador, sabe, o tempo inteiro naquela área, não, mas para que você a trate, para que você exponha ela a Deus e peça perdão, para que você se arrependa, para que você seja tratado. Enquanto antes você reconhecer as áreas da sua vida que você é vulnerável, mais fácil, mais rápido será a sua vitória contra Satanás, contra a sua própria carne, contra os seus próprios desejos ou contra qualquer coisa que se oponha a Deus na sua vida. Amém? Então quem quer amadurecer precisa ter uma vida de arrependimento, mas para se arrepender eu preciso entender que estou errado em algo. E para eu entender isso e me arrepender, eu preciso perceber o que está errado na minha vida. E tem coisas que você pode estar falando errado, pensando errado, assistindo que é errado, fazendo que é errado, porém ainda não perguntou para Deus, ainda não entendeu que é errado porque não perguntou para o Senhor. Então converse com Deus, peça para Ele te mostrar coisas, sentimentos, emoções, pensamentos, qualquer coisa que você esteja fazendo, vivendo ainda na sua vida, que não agrada ao Senhor, que está desagradando a Deus, para que Ele possa gerar em você esse sentimento de arrependimento. E por meio do arrependimento vem o perdão e você então se torna vitorioso na batalha nessa área da sua vida. Amém, queridos? Isso é muito importante. Nós precisamos entender que o diabo vai nos vencer nas nossas fraquezas. E todos nós possuímos elas. Não existe o super-homem gospel, não existe a super-mulher pentecostal, não existe a mulher santa, imaculada, não existe. É Jesus Cristo, o único que é perfeito. Então procure todos os dias reconhecer áreas na sua vida que precisam da graça do Senhor Jesus Cristo, precisam do perdão de Deus. Reconheça, confesse, peça ao Senhor para que Ele trate você nessa área, para que essa área não se torne uma fraqueza na sua vida e ali haja uma tentação que futuramente possa se tornar um pecado e então você será derrotado nessa área. Não deixe isso acontecer, amém? Então, portanto, se não estivermos atentos a estas verdades que eu acabei de tratar com você, de falar com você, nós iremos cair. E como no texto que nós lemos, queridos, e isso irá, iremos cair como no texto que nós lemos. E isso irá gerar também uma consequência. Porém, esta é a morte. E o sentido, queridos, escute isso, o sentido da palavra morte no versículo 15 que nós lemos aqui é esse. Escute isso. No sentido mais amplo, a morte, incluindo todas as misérias que se originam do pecado, e inclui a morte física, como a perda de uma vida consagrada a Deus e abençoada por Ele na terra. É seguida pela descida ao inferno. Olha só que forte isso, queridos. A morte aqui significa essas coisas. O texto aqui está falando, essa palavra está significando tudo isso que eu acabei de dizer. Amém? É uma morte física, mas também são as misérias que se originam numa vida de pecado, se originam no próprio pecado, né? É a perda de uma vida consagrada a Deus, que já é algo terrível. E ainda por fim,
a ida até o inferno. Eu creio que você não deseja isso, você não está buscando isso, pelo contrário, você tem buscado uma eternidade com o Senhor. E a forma de chegar lá é santidade. E para que eu chegue num estado de santidade necessário para encontrar-me com o Senhor, para alcançar a eternidade, eu preciso dia após dia reconhecer o que há em mim que não pertence a Ele, o que há em mim que é uma fraqueza na minha vida, o que há em mim que gera o pecado em mim, na minha vida, na minha caminhada com o Senhor. Eu preciso reconhecer que existem áreas que eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo para tratá-las. Amém? Faça isso, queridos. Entenda que, então, o texto que nós acabamos de ler fala muito forte então, a respeito disso. Existe uma consequência para quem vence a tentação, é aprovado na hora da tentação. Qual é a consequência? Uma coroa de vida. Glória a Deus por isso. Mas não esqueça que também há uma consequência para quem se rende à tentação e permite que essa tentação se torne um pecado. E essa pessoa, então, isso vai gerar nessa vida a morte. Eu gosto de dar um exemplo bem claro. O homem que vê uma mulher bonita passar, ele pode olhar, admirar sua beleza, né? Mas se ele continuar pensando nessa mulher, ele vai acabar gerando uma tentação no seu interior. E a fraqueza do homem, uma delas sempre é nessa área. E se ele permitir que esses pensamentos continuem, isso pode futuramente se tornar um pecado. Amém? Então, isso é só um exemplo. Existem diversos outros. Para mulheres também, às vezes está lá rodeada de amigas e daqui a pouco uma amiga fala do marido e você está ali ouvindo as suas amigas falarem dos outros maridos. Daqui a pouco você também comenta do seu marido. Daqui a pouco você começa a comparar o seu marido com o marido delas. E isso vai se tornando armadilhas, ciladas na sua vida. Tudo por conta de uma fraqueza de talvez ouvir demais ou falar demais. Ou talvez uma fraqueza, como eu falei antes, do homem, de pensar no que não deveria ou manter desejos no seu interior que não deveria. Então tudo isso são exemplos apenas, existem muitos outros, mas cuidado, reconheça as fraquezas na sua vida, busque o arrependimento, o perdão de Deus, trate isso em nome de Jesus, amém? E se volte para o Senhor fervorosamente para que você alcance então a coroa da vida. Amém, queridos? Esse é o nosso estudo de hoje e eu quero orar com você. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, eu te louvo, te glorifico, Senhor, com todo o meu coração, por mais esse estudo. Você é poderoso, maravilhoso, incomparável e é fiel em tudo o que você disse. Então, que a sua palavra que nós acabamos de estudar possa se tornar uma realidade em nossas vidas e a gente possa obedecer, praticá-la em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada homem, cada mulher, cada jovem que tem assistido esses discipulados, que tem estudado, tem buscado aprender em Deus, que tem mantido a sede, a fome de Jesus, a sede e a fome da sua palavra, que o Senhor possa abençoá-los e que essa palavra gere vida em seu interior e nos ajudando a caminhar em santidade, em temor a Deus, conquistando dia após dia ainda mais a nossa coroa da vida. Eu os abençoo em nome de Jesus, que o Senhor esteja com eles em suas casas, derramando a sua bênção, a sua graça, e um batismo de arrependimento seja gerado no coração de cada um, reconhecendo as suas fraquezas, suas falhas, que teu Espírito Santo possa ajudá-los a perceberem aquilo que está errado, que ainda não entenderam, tudo isso para a glória do Senhor e para que nós possamos amadurecer em Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, meu Pai. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você permaneça firme e forte até o fim do nosso discipulado e que eu possa encontrar você no nosso próximo estudo. Que Deus abençoe você, um grande abraço.